Olá pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre evolução crustal. Na verdade, vamos falar sobre evolução crustal e um pouquinho mais, umas coisinhas a mais. Então, só para começar a aula, vamos dar uma olhadinha aqui no quadro atual do nosso planeta Terra, onde nós temos uma estrutura interna definida. Núcleo, manto, crosta, litosfera, né? Nós temos litosfera bem estabelecida, com tectônica de placas ou com a tectônica global atuando no nosso planeta. Nós temos também a hidrosfera e a atmosfera bem estabelecidos, onde está abrigada a vida chamada biosfera. Agora, a pergunta que nós temos que fazer é: o planeta Terra foi sempre assim? Então, na aula de hoje eu vou abordar com vocês a origem do universo e do planeta Terra. É lógico que eu não vou conseguir falar de tudo isso de forma detalhada, então vou só apresentar alguns conceitos e deixar alguns vídeos bem legais para vocês assistirem. Então nós vamos pensar como que era o nosso planeta no passado, dar uma olhada nessa evolução crustal, na evolução do planeta, né? Então na parte de evolução crustal a gente vai falar da parte rígida do planeta, entender como essa parte rígida se modificou ao longo do tempo geológico, e eu vou falar também um pouco sobre a atmosfera, hidrosfera e evolução da vida. São temas muito amplos, muito audaciosos, então a aula de hoje vai ter muita informação, algumas coisas são bastante importantes para um geólogo saber no contexto da geotectônica, mas vou deixar um pouco de temas provocativos e alguns links, exemplos de artigo, para que vocês possam se interessar e ir atrás. Então é um assunto bem interessante e bem viajante da aula de hoje. No final, eu vou apresentar para vocês, de forma também resumida, os grandes ciclos geológicos dos continentes, falar um pouco da dança dos continentes que vocês vão aprender mais no curso de Geologia Histórica. Bom, só como provocação aqui, né, nós vamos quebrar alguns paradigmas hoje, ou tratar de assuntos que são polêmicos. Esse é meio engraçado, piada, né? Então, se você acredita na Terra plana, está na hora de rever os seus conceitos, mas também nós vamos abordar muito a evolução do planeta e a evolução da vida. Então, o curso de Geologia faz com que a gente reflita muito sobre o que a gente acredita, o que as pessoas acreditam na sociedade. Vamos lá, então eu comecei com esse quadro atual dizendo que o planeta Terra ele tem uma estrutura organizada desde o núcleo dele até a atmosfera e a biosfera e a hidrosfera que abrigam a vida no planeta, né? Vamos pensar um pouquinho então na origem do planeta, origem do sistema solar, origem do universo, né? Então, se a gente fizer uma seçãozinha bem simplificada, olhando aqui do lado esquerdo o nosso Sol e observando a distribuição dos planetas, nós vamos ver que Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que estão para dentro desse cinturão dos asteroides, são planetas compostos de rocha, de pedra. Já os grandes planetas que estão para lá do cinturão de asteroides, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles têm um núcleo rochoso, mas são formados pela condensação de gás. Então, de cara a gente percebe que tem que ter algum motivo desses planetas serem assim. Então vamos lembrar que o Sol, nossa estrela principal, que mantém a gravidade, os planetas girando em torno dele, então tem que ter relação da atração da gravidade para lá e também da temperatura. Então se aqui a gente tem gelo, condensação de gases, é porque eles estão longe do céu, né? do Sol, né? Então nenhum dos outros planetas do Sistema Solar parece ter uma crosta semelhante ao do planeta Terra. Então, ao longo da aula, a gente vai ver hoje um pouco da resposta de por que o planeta Terra tem, mesmo sendo rochoso, tem uma característica de composição da crosta e da dinâmica dos processos diferente de Vênus, por exemplo, onde a gente não tem uma tectônica de placas igual que tem no planeta Terra instalada lá em Vênus. Como material de estudos, eu vou deixar aqui para vocês que a parte geológica da aula, que vai realmente ser importante para vocês entenderem a Terra no Arqueano e como ela evoluiu para chegar no que a gente tem nos dias de hoje, vocês vão encontrar no capítulo 11
do livro Tectônica Global, que é o livro que a gente tem utilizado nesse curso de geotectônica, né? Mas tem muito material na internet, foi por isso também que eu demorei muito para preparar essa aula, que a gente se empolga, vai assistindo vários vídeos. Então, espero que essa aula instigue vocês, dê vontade de vocês procurarem material para entender mais sobre o nosso planeta e como ele evoluiu dentro da origem do universo, né? Então, falando um pouco da origem do universo, como eu disse, vai ser uma pincelada bem rápida, né? A idade do universo é aproximadamente 14 a 15 bilhões de anos, né? Giga-anos. Então é cerca de 10 giga-anos mais velha do que o planeta Terra, que a gente vai ver hoje que tem perto de 5 giga-anos de idade, né? E esse universo primitivo, quando ele começou lá na origem, ele tinha apenas prótons e núcleos de hélio. Então, o hélio é o nosso elemento que está lá, o primeiro elemento da tabela periódica, né? Levezinho, desculpe, tem o hidrogênio, tem o hélio, berilo, né? Então, tinha apenas prótons, núcleos de hélio com partículas condensadas. Vou tentar explicar um pouquinho essa maluquice para vocês, né? Então, as primeiras estrelas se formaram pela concentração de hidrogênio, esse sim, o primeiro da tabela periódica, e hélio, formando protoestrelas e novos elementos por nucleação e síntese. É um pouco complicado, vamos ver se a gente consegue explicar de um jeitinho um pouco mais simples aqui. Eu deixei para vocês alguns vídeos que eu selecionei como bem interessante. Esse primeiro, que eu montei alguns slides a partir dele, está em português, é bem simples, mas é interessante para entender os conceitos básicos. E tem alguns outros vídeos aqui em inglês que eu separei. Eu consegui, pelo menos na maioria deles aqui, ligar a legenda, né, o closed caption em português. Ele fez a legenda automática em português, então quem tiver dificuldade com a língua, por mais que ele seja um vídeo bem intuitivo e ilustrativo, pode ligar a legenda em português. E tem um texto simplificado sobre a formação das estrelas em português que eu deixei aqui embaixo, né? Então, utilizando como exemplo aqui, ou como material, esse vídeo Rockstar e a origem do metal, vou tentar explicar um pouquinho a origem, a formação das estrelas, que na verdade vai estar diretamente ligada à produção dos elementos os elementos químicos que compõem todos os materiais que a gente encontra aqui na Terra, né? Então eles são formados a partir esses elementos são formados a partir de fusão nuclear no interior das estrelas. Então não é fissão nuclear, fusão nuclear. A gente tem que pensar que o Sol, no interior dele, tem uma temperatura de 15 milhões de graus Celsius, e é por isso que essa fusão nuclear pode ocorrer, mas ele não é uma estrela muito grande. A gente vai ver que para gerar outros elementos a gente vai depender de uma estrela ainda maior, né? Então, com as condições do nosso Sol, a gente pode ter fusão de núcleos de hidrogênio, formando isótopos de hidrogênio. Então, isótopos de hidrogênio, mesmo Z, diferente massa, então hidrogênios com diferente massa, e pode formar também isótopos de hélio. Então, aqui tem alguns exemplozinhos, assistam o vídeo, está em português, é bem ilustrativo, né? Mostrando que a gente no Sol consegue ter fusão de átomos, fusão nuclear, para gerar outros isótopos, né? Só chamando a atenção que se a gente fizer a reação completa, a gente vai ver que 6 núcleos de hidrogênio entram nessa reação que pode se formar lá no Sol e apenas 4 saem. Então essa diferença é porque a energia do Sol, o calor que chega até o planeta Terra, é produzido através dessa reação de fusão nuclear. Então no Sol a gente só vai conseguir produzir isótopos de hidrogênio e de hélio. A produção de elementos mais pesados vai ocorrer em estrelas maiores, que têm uma massa maior, a pressão no interior dessas estrelas vai ser maior, a temperatura vai ser muito maior. Então se a gente pegar como exemplo uma estrela maior que o Sol, a Bellatrix, no interior dela a temperatura pode chegar a 100 milhões de graus Celsius, e com essa condição de pressão e temperatura a gente pode ter fusão nuclear de outros átomos. A gente pode ter fusão de átomos de hélio, por exemplo, formando berilo. Então vai andando para frente, aumentando o Z na tabela periódica.
fundindo berilo com hélio, a gente pode chegar a formar carbono. Então, em estrelas maiores, a gente vai formando elementos com Z maior. Então, vai completando a nossa tabela periódica. Então, se a gente tiver ainda uma estrela maior do que essa Bellatrix, o exemplo é essa Rigel, onde a temperatura pode chegar até 1 bilhão de graus Celsius no interior dela, a gente pode formar elementos mais pesados pela fusão nuclear de outros elementos. Então, pensando, indo para o interior de uma estrela grande como essa Rigel, nós podemos chegar até a formar o ferro. Então, até ferro a gente consegue formar por fusão nuclear em estrelas. Elementos mais pesados, então para frente da tabela periódica do que o ferro, não vão se formar no núcleo com o processo de formação e evolução das estrelas, vão depender da explosão de estrelas gigantes para formar as chamadas supernovas. Então o Sol não é uma estrela gigante dessa, ele nunca vai passar no ciclo dele por esse ponto de formar uma supernova, né? Então aqui tem um gráficozinho bem simples, também mostrando luminosidade e temperatura e a evolução prevista para o Sol. Ele um dia vai virar uma gigante vermelha, nebulosa planetária, até que ele vai virar uma anã branca. Ele nunca vai explodir em uma supernova, apenas estrelas maiores que o Sol. Então, quando a gente forma essa supernova, quando uma estrela gigante morre, ela explode, são formados elementos muito mais pesados que o ferro, que completam a nossa tabela periódica. Então, todos esses elementos formados na supernova, formados da maneira que eu mostrei para vocês no universo, podem se espalhar e enriquecer as chamadas nuvens interestelares, nebulosas, que vão, por sua vez, dar origem a novas estrelas e novos planetas, como, por exemplo, o planeta Terra. Então, meu corpo, o corpo de vocês, as rochas que a gente encontra no planeta, tudo isso veio de outras estrelas ou de explosões da supernova. Então, todo o universo tem uma composição química que foi gerada dentro dele mesmo. Então, todo mundo é um pouquinho estrela dentro dele, né? Então, tem alguns outros slides aqui, né? Esse é do livro Para Entender a Terra. Uma nebulosa difusa, grosseiramente esférica e lenta, entra em rotação e começa a se contrair. Então, tem uma nebulosa, um monte desses elementos que a gente viu sendo formado por diferentes processos, compondo essa nebulosa, diferentes partículas. Ela começa a se concentrar, formar uma massa maior aqui no centro dessa nebulosa, ela começa a girar. Com o resultado da contração e rotação, um disco achatado, girando rapidamente, se forma com a matéria concentrada no seu centro. É a formação de um proto-sol, por exemplo, uma proto-estrela. Se a gente pensar na formação do nosso sistema solar, seria o Sol. Então isso tudo vai girando, girando, esse monte de partícula que está nessa nuvem, nessa nebulosa, começa a colidir, uma partícula vai batendo com a outra, então está tudo girando, sendo atraído para o centro que tem massa. Essas partículas vão colidindo e formando pequenas estruturas chamadas de planetesimais, e formando os côndrulos, ou condritos, que eu vou mostrar para vocês já já. Então, um conjunto de colisão, e esse material vai coalescendo, vai tendo acréscimo de material, e vai crescendo para formar o planeta como o planeta Terra, né? Eu não vou ler esse slide cheio de texto aqui, né? Mas vou utilizar esses estágios da formação planetária para mostrar alguns exemplos para vocês, né? Então, o primeiro estágio é de colapso gravitacional, formando, começando a formar uma estrela no núcleo dessa nebulosa, dessa nuvem de gás e de partículas, né? Vai ter etapas de condensação e formação desses condritos, vou mostrar os condritos já já para vocês, evoluindo para mais colisões, formando esses planetesimais, que seriam protoplanetas ou alguma coisa assim. Então, como exemplo do número 1 aqui, tem uma estrela chamada Beta Pictoris, que é o estágio inicial. Então tem várias figurinhas aqui, né? Então isso que a gente está vendo, esse rabinho em volta do desenho da estrela aqui, seria esse disco de poeira cósmica, né? Com ela no centro. Então está tudo girando em volta dela aqui,
vai haver essas colisões, formação desses côndulos, condritos, que são os meteoritos que eu vou mostrar para vocês, até formar protoplanetas, e com mais colisão com a evolução, formando o planeta como a gente conhece o planeta Terra hoje em dia, né? Então, só para ter uma ideia, uma relação assim com o nosso sistema solar, se a gente fizesse uma seção transversal, olhando para uma nebulosa e comparando com o nosso sistema solar, a gente teria uma estrela aqui no centro, no nosso caso o Sol, muito, muito quente. O perfil de temperatura aqui vai diminuindo, então a gente tem os planetas próximos do Sol em uma condição mais quente e os planetas longe do Sol numa condição mais fria. Então, próximo aqui nós teríamos elementos como ferro, cálcio, alumínio, magnésio, outros elementos que compõem as rochas do planeta Terra, por exemplo. Atração para o nosso Sol, que é o centro do sistema solar. Aqui para trás, frio e elementos mais leves estão permitindo que existam esses grandes planetas gasosos aqui mais para longe do Sol, né? Então, essa seria a posição dos planetas numa seção transversal de uma nebulosa, comparando com o nosso planeta Terra, né? Vamos continuar. Então, esse aqui seria o estágio 2 daquele slide que eu falei que não ia ler, que tinha muito texto, né? Formação desses condritos, né? São meteoritos rochosos com estrutura de côndrulos, onde côndrulos, essas bolotinhas aqui, né? São pequenas esferas de minerais primordiais com composição antiga, lá da formação do universo, né? E ligas de ferro e níquel, que se formam pela condensação da poeira cósmica, que estava desperta no disco protoplanetário, aquele disco que vai se formando em volta do proto-Sol, que deu origem ao sistema solar. Então, esses são os meteoritos que são caros. Todos eles são caros, mas são comuns os meteoritos ricos em ferro e níquel, e são pouco comuns esses meteoritos que são ricos em materiais que lembram os minerais que existem na crosta terrestre. Então, se a gente moer uma pedra dessa aqui, um meteorito desse, fizer uma análise química de rocha total, moer toda a rocha, analisar o quanto tem dos elementos, nós vamos ter uma boa ideia de como era a composição da Terra no começo dela, quando ela começou a resfriar, ou como é a composição primordial dos planetas rochosos que a gente tem no nosso sistema solar. Então, são super importantes. E nós temos um condrito chamado, um meteorito desse, Buritizal, no nosso Museu de Rochas e Minerais, e eu tive a oportunidade de estudá-lo na microsonda, e estou trazendo aqui para vocês algumas imagens, são mapas composicionais desses côndrulos, né? Então tem uma sequência de imagens aqui. Isso é uma imagem como se fosse luz refletida no nosso microscópio petrográfico, mas ela é uma imagem de elétrons retroespalhados. Aqui tem ferro e magnésio, por exemplo, para vocês darem uma olhada. Imagine a alegria de alguém que cresceu uma criança nerd poder ter a oportunidade de colocar essa amostra dentro da máquina e fazer as análises. Então, são os prazeres de ser cientista, fiquei muito feliz. Então, cada bolotinha dessa daqui é como se fosse um pequeno planetinha lá da época da formação do sistema solar, que com a colisão foi aglutinando para formar esse condrito aqui. Processo muito semelhante com o que aconteceu com o planeta Terra. Então, o planeta Terra foi formado dessas colisões e essas pequenas partículas foram se aglutinando. Cada vez que elas ficavam maiores, a colisão era mais forte, mais material era acrescido, até que formou o nosso planeta Terra. Então, isso aqui é um mini planeta Terra congelado no tempo, né? Então, dentro desse estágio de evolução planetária, teve a formação desses planetesimais, são pequenos corpos formados a partir de turbilhões de poeiras e gases. Então, aqui ao lado tem 3 ilustrações mostrando que essas partículas estavam orbitando o Sol, mas cada uma delas com uma órbita meio maluca e diferente. Isso foi sendo criado com as diferentes colisões e com a massa que ele adquiria. Então, aos poucos, as coisas vão, dizer assim, se acalmando, né? Então, dos planetesimais formam protoplanetas, a partir da colisão dos planetesimais.
até que a gente forma realmente planetas a partir da aglutinação de algum desses protoplanetas e arrastados pela atração gravitacional, até que cada um deles vai encontrar a própria órbita em volta da estrela. Então aqui, se a gente imaginasse, a Terra estaria em algum lugar por aqui assim. Bom, então vamos pensar agora no nosso planeta. Então no início, a Terra era uma mistura não segregada, não tinha separação, divisão interna, de planetesimais e materiais remanescentes dessa nebulosa. Tinha a camada externa, então, tudo mais ou menos parecido, sem diferenciação, com quilômetros, centenas de quilômetros de espessura, e no final era um oceano de lava, era um treco quente, muito quente. E sempre quando a gente vai pensar nesses processos ou falar sobre o planeta, nós temos que pensar na escala de tempo geológico, que é uma escala muito diferente do tempo do nosso dia a dia. Né? Então eu trouxe aqui para vocês a escala de tempo geológico. Então a Geological Society of America sempre solta uma atualização dessa escala. Essa é a mais recente, está aqui embaixo pequenininho, ó. É de 2018. Então vamos dar uma olhada na escala do tempo geológico para a gente poder entender como que a gente vai falar isso na aula de hoje. Então aqui está escrito assim, ó, éon, íon, era e período, pré-cambriano. Então dentro do pré-cambriano a gente tem Adeano, Arqueano e Proterozoico, que são éons. E aqui do lado está escrito era. Vamos dar uma olhada agora aqui ao lado, nessas outras três coluninhas. Aqui começa como período, época, idade. Então veja que essa coluninha aqui começa a partir do período que está aqui do lado no pré-cambriano. Então, tudo o que a gente está vendo aqui do lado, todas essas idades divididas, vão de 541 milhões de anos até os dias de hoje. Dentro do pré-cambriano aqui nós temos a origem da Terra por volta de 4,5 bilhões de anos até esses 541 milhões de anos. Então nessa coluninha aqui nós temos quase que 90% do tempo da existência do nosso planeta Terra. E é lógico, quanto mais a gente vai para baixo, aqui mais antigo, mais difícil ter registro geológico para contar a história do nosso planeta. Então, pensem sempre quando vocês olham para essa coluna do tempo geológico, que ela, na verdade, deveria, na nossa cabeça, sempre ser enxergada dessa forma aqui. Então, o Proterozoico diz que acabou no 540, 541 milhões de anos. Então, tudo que está para trás, que é onde é difícil ter registro no nosso planeta Terra, corresponde a quase toda a história do nosso planeta. E aqui nós vamos ver bastante isso na aula de hoje, né? Tem alguns marcadores para vocês entenderem, ou colocarem, espacializarem o tempo na cabeça de vocês, vendo a origem do ser humano está aqui, quase no último instante de um dia de 24 horas. Então esse é um exercício que a gente faz lá na aula de Geologia Geral, mas é sempre bom o geólogo ter o tempo geológico na cabeça quando estuda processos como esse que eu estou mostrando na aula de hoje para vocês. Então a Terra bonitinha, lá quando começou, 4,6 bilhões de anos, devia ser algo mais ou menos assim. Isso é simplesmente uma ilustração, né? Uma coisa bem caótica. Então logo após a acreção, quando teve a acreção desses protoplanetas, planetesimais, a Terra se tornou um planeta quente, árido, de rotação rápida e sem água, oxigênio livres. Tinha elementos químicos para formar isso, mas não tinha água livre no nosso planeta. Né? Então era constantemente bombardeado por cometas e meteoritos. Não existiam continentes no conceito que a gente enxerga de continentes hoje, eram pequenas crostas finas movimentando rapidamente ali no nosso planeta. A radiação cósmica era intensa porque não tinha atmosfera, não tinha camada de ozônio e tinha vulcanismo para todo lado. Né? Então, para provocar de novo, esse desenho
de Adão e Eva não combina definitivamente com a origem do planeta Terra. Não dava para viver ali, não. Então, com a evolução, né, do nosso planeta, a gente vai ter afundamento, a palavra que não ficou boa traduzida do inglês, do material mais denso. Então vai ter a diferenciação do planeta. O material mais denso vai começar a se acumular no núcleo do planeta para formar um núcleo rico em ferro e níquel. E o material mais leve vai começar a se segregar, separar e formar pedra, crosta, rocha em cima, na superfície do planeta. Então, ao longo do tempo, o planeta foi resfriando. Bom, a gente sabe disso porque está vivendo aqui e não está vivendo numa situação como essa, nessa ilustração artística aqui. Então, saiu de uma situação inicial onde existia um material segregado no centro, mas não tinha uma divisão interna bem definida. Veja que esse desenho que tem aqui mostra que o calor era alto, a gente tinha fluxo de material, fluxo de calor ascendente, ainda não eram correntes de convecção, células bem definidas, mas tinha muito material, muito calor subindo. Assim. Então era uma Terra bem diferente do que a gente vê hoje, onde a gente tem a Terra com a divisão interna, núcleo, manto e crosta, como a gente viu nas nossas aulas de divisão interna da Terra, né? Como esse exemplo que eu peguei de um slide anterior. A gente sabe que hoje a Terra tem uma estrutura interna bastante definida. Né? O importante é a gente pensar que nos dias de hoje a gente tem uma curva semelhante a essa que está aqui nesse gráfico, onde a gente tem profundidade e temperatura. Então essa é a curva de temperatura no interior da Terra. Então ela vai aumentando, ela muda, a gente viu os diferentes marcadores, diferentes camadas internas da Terra. Em alguns lugares, essa temperatura está acima dos sólidos, que é a curva que marca onde a gente vai ter rocha e onde a gente vai ter fundido, onde vai ter sólido, onde vai ter melt, fundido, líquido. Então, no momento atual da Terra, apenas em algumas situações nós vamos ter material líquido dentro da Terra. Mas isso não foi assim sempre, porque o fluxo de calor, a temperatura no planeta foi muito diferente desde a sua formação até agora. Né? Então, no início, a Terra era quente, muito quente. As rochas que se formavam eram rochas frágeis. Não haviam grandes massas crustais como a gente vê hoje, placas litosféricas. Então, a crosta primordial, lá no início da formação do planeta, ela era fina e instável. Tinha forte influências de movimentos verticais, então resfriava na superfície da Terra, fluxo de calor subindo, deve ter algum tipo de processo onde o material de cima descia para dentro do manto ou do que era a Terra não diferenciada naquele momento, mas tem muita discussão sobre como esses processos atuaram e quais eram esses processos. Né? Então a pergunta principal é, havia tectônica de placas? Bom, lá no comecinho, bem no início, não, porque nem tinha placa litosférica para a gente ter tectônica de placas. Mas aí vamos perguntar melhor, quando a tectônica de placas começou? Então esse é um assunto bastante discutido, não existe uma resposta exata, mas existe muita coisa legal para ver sobre o assunto. Então não consigo falar muita coisa na aula de hoje, mas eu realmente recomendo esse vídeo do YouTube, que é uma discussão de 2016 do EDU lá em Viena. Está em inglês, esse eu não consegui ligar a legenda. Mas eles montaram um debate, dizendo assim, quem é a favor e quem é contra de tectônica de placas lá no começo do Arquiano, e colocaram os cientistas para debater. Então é um vídeo bem longo, tem 1 hora, eu assisti ele todo esses dias. Mas no começo dele, os cientistas já mostram o que tem a favor e o que tem contra. Eu realmente recomendo que vocês deem uma olhada. Assim. É até divertido, no estilo eu sou a favor, eu sou contra, qual que é a sua teoria. Eles brincam entre eles, mas é bem interessante assim, que nós temos sempre que pensar, quando a gente olha para o registro geológico do planeta, como eram os processos na época que aquela rocha foi formada. Então, parte das rochas que a gente enxerga no Brasil, as rochas arquianas, devem ter sido formadas por processos que são um bocado diferentes dos processos que a gente vê hoje na tectônica de placas ou na tectônica global que ocorre no nosso planeta.
Então, voltando aqui para o fluxo de calor, então 0 é o início do planeta, perto de 5 bilhões de anos, presente é o atual. Quente no início, frio no presente. Então, algo que a gente tem que levar em consideração é que o fluxo de calor no planeta Terra mudou muito ao longo do tempo geológico. Então, saindo daqui em cima e descendo brutalmente para ficar hoje no que representaria apenas 20% do fluxo de calor da época que a Terra foi formada. E esse calor é produzido como? Ele é produzido principalmente por 4 isótopos radioativos, então isótopos estáveis, que aquecem ou aqueceram o planeta pela sua desintegração. Então, 2 são do urânio, o urânio 235, o urânio 238, por isso que a gente utiliza o sistema urânio-chumbo para datar os minerais. Então, pelo decaimento radioativo do urânio, a gente vai gerar chumbo 208 lá embaixo da série de decaimento radioativo. O tório também, que é parte dessa série de decaimento radioativo 232, e o potássio 40. Então tem algumas curvas aqui que representam o fluxo de calor produzido, ou a redução do fluxo de calor produzido por esses isótopos ao longo do tempo, e essa aqui é a curva global. O que a gente tem que lembrar desse gráfico para ficar simples e fácil de entender é: no começo era quente, agora está frio. Então, se a Terra era muito mais quente, o material que formou a Terra era muito mais quente, o manto, o magma que estava lá muito mais quente, naquela época era capaz de fundir material de composição diferente do que a gente tem hoje no planeta Terra, né? Então, a crosta primordial foi provavelmente bastante delgada e instável, constituída por rochas de composição ultramáfica. Então vamos lá. Rocha ultramáfica tem pouca sílica, então isso está em porcentagem do total. Se ela tem pouca sílica, então aqui uma rocha félsica, tem 70%, sobra 30% de outros elementos. Se ela é ultramáfica e tem 40% de sílica, tem 60% de outros elementos que vão compor essa rocha ultramáfica. Então, no caso aqui, muita quantidade de magnésio e ferro, que isso é diferente das rochas que a gente forma na crosta nos dias de hoje, né? E está escrito aqui provavelmente delgada, porque a gente sempre depende do registro geológico para poder estudar essas rochas. E como elas são muito antigas do Arqueano, a gente tem pouco registro geológico, pouca rocha arqueana preservada, né? E essa crosta primordial deve ter sido quebrada por vários processos de convecção ascendente e consumida em protozonas de subducção. Então são esses modelos que eu disse para vocês, ou essas teorias que o pessoal discute hoje em dia. Mas de todo jeito, ela era crosta fina, o calor era alto e tinha algum tipo de protozona de subducção em algum momento, né? Ter subducção não implica necessariamente que tinha tectônica de placas como a gente entende hoje. Pode ter algum tipo de subducção, mas não existia, por exemplo, uma placa litosférica de grande tamanho, como são as placas litosféricas que a gente tem hoje no planeta. E ocorria também diferenciação por fusão parcial das rochas do manto e da própria crosta primordial. Então, o processo de diferenciação por fusão parcial ocorre até hoje e já ocorriam no passado do nosso planeta, né? Então nós estamos falando da composição das rochas e vamos falar um bom tanto ainda na aula de hoje. Tenham paciência que a aula é um bocadinho longa, né? Então rocha félsica nesse canto, rocha ultramáfica nesse canto aqui. Como exemplo de rocha ultramáfica, peridotito ou comatito, que se a gente olhar aqui embaixo são rochas ricas em olivina e piroxênio. Se vocês lembrarem dos condritos que eu mostrei lá no começo, os condritos são formados por olivina e piroxênio. Tem a composição primordial do planeta. Então, com a evolução dessa série magmática, com diferenciação, a gente passa a ter rochas parecidas com os granitos que a gente tem hoje no planeta, né? Então, sílica decresce de 40, cresce de 40 para 75, assim como o potássio e o sódio. Por outro lado, as rochas mais primordiais têm muito ferro, magnésio e cálcio. E a temperatura, para a gente poder fundir essas rochas, a temperatura do magma,
tem que ser muito mais alta para essas rochas ultramáficas do que para os granitos que a gente vê hoje. Então tudo combina. A rocha ultramáfica precisa de muita temperatura para fundir, para fazer um vulcãozinho dela, e a Terra no Arqueano era muito mais quente. Por isso que a gente vai ter muito mais rocha ultramáfica nesse registro arqueano. Né? Então, como exemplo de rocha ultramáfica, está escrito lá no outro slide, Komati-Ito, né? Aqui tem um exemplo dela, né? Rocha de quimismo magnesiano, ferro-magnésio, típica de associações Greenstone Belts arqueanos, que nós vamos falar já já na aula de hoje. E são rochas que dependem de uma temperatura muito alta, de 1600 graus Celsius, para elas se formarem, para se fundirem, se formarem como rochas vulcânicas. E nós não temos mais vulcão ou essa temperatura no planeta Terra. A gente não produz mais Komati-Ito, né? Então são rochas típicas do Arqueano com essa estrutura chamada spinifex, que são essas agulhinhas de olivina e piroxênio, né? Na verdade, essas rochas estão frequentemente metamorfizadas, acho que estão sempre metamorfizadas, e o que a gente enxerga são pseudomorfos. Então tem a forma antiga desses cristais de piroxênio e olivinas, e hoje em dia estão serpentinizados, metamorfizados em baixo grau metamórfico e em ambiente hidratado, por isso que dá para formar serpentina. Né? É difícil montar uma aula como essa buscando apenas em livros, né? Então eu deixei como provocação boa aqui alguns. Sempre que eu coloquei a figura de um artigo, eu coloquei o título do artigo, o nome do autor, e se possível onde vocês conseguem encontrar esses artigos. Eu lembro sempre que com o e-mail da Unesp vocês podem configurar o VPN no computador de vocês e baixar, porque a Unesp paga, esses artigos de forma legal. Então é sempre interessante saber baixar esses artigos. Né? Então aqui tem um conjunto de slides mostrando exemplo de como o pessoal entende que era a tectônica no Arqueano, né? Não a tectônica de placas, mas como a tectônica ocorria naquela época. Né? Então aqui em cima a gente tem um exemplo moderno de tectônica de placas, mais novo que 1 bilhão de anos, o que a gente enxerga hoje em dia no nosso planeta. Né? Então o fundo oceânico, a litosfera oceânica vai ficando velha e pesada, e em algum momento ela afunda e é reciclada para dentro do manto. Né? Então essa é a força principal que move as placas tectônicas, né? Um pouco porque elas se erguem aqui nas cadeias mesoceânicas, mas é a força de puxar essas rochas frias e antigas para dentro da Terra. E tem todos os processos que a gente estudou ao longo do curso de geotectônica, com subducção, formação de arcos de ilha, arcos magmáticos e formação de rocha juvenil, rocha continental nesse processo de subducção. Em tempos mais antigos, o pessoal tenta interpretar, tem vários modelos matemáticos e umas animações bem bacanas se vocês procurarem na internet, mas mostram que a exemplo do que acontece aqui, onde a litosfera ia ficando fria e pesada, podia ser que acontecesse algo semelhante, onde iam formar essas bacias, segs, celas afundadas assim, onde a gente ia começar a depositar sedimentos, a gente vai ver que são esses Greenstone Belts depois, e esse material pesado ia afundar em forma de gota, quebrar e ser reciclado lá no manto. Então em algum lugar talvez tenha escrito um termo que chama, em vez de subduction, segduction. Então faz uma cela aqui, tem uma bacia sedimentar, algo do tipo, e esse negócio vão caindo como se fossem gotas de material que iam cair dentro do manto. Tem vários exemplos aqui, né? Então alguns termos a gente já começa a ver aqui, eu vou explicar ao longo da aula. TTG é Trondhjemite Tonalite Granite, então granitos trondhjemíticos, tonalíticos trondhjemíticos, então são as rochas crustais formadas lá no Arqueano, típica de associações arqueanas, né? Então aqui tem um exemplo semelhante, onde teria essas células de convecção, material quente do manto subindo, e nesse primeiro estágio aqui a gente formaria algo parecido com o slide anterior, que seria simétrico. Então esse material, conforme ele vai afundando, vai ficando mais quente ainda aqui,
teria a geração desses magmas formando esses granitos TTG e tudo mais. E esse material descendente, essa gota que está afundando aqui, poderia se formar de forma assimétrica, e esse material fundido aqui subiria para formar granitos. Então vejo que esse desenho aqui já lembra um pouco uma zona de subducção moderna. Então provavelmente existia algum tipo de tectônica, e parte dos processos não deixam de ser semelhantes ao que a gente enxerga na tectônica de placas atual. Mas certamente a gente não teria as grandes placas tectônicas como a gente tem hoje, né? Eu deixei explicando o que é aqui embaixo, o que é esse sanuquitoide, são granitos ricos em magnésio aqui. Então são nomes estranhos se a gente começar a estudar essas rochas arquianas, né? Então tem vários exemplos que eu separei aqui, vejo que são artigos de revista muito boas, como Nature, mostrando como seriam os processos e a tectônica no arquiano, mas sempre envolvendo muito calor e movimento vertical. Então, calor e movimento vertical, diferente de grandes placas tectônicas com zonas de subducção longas que a gente tem hoje no nosso modelo de tectônica de placas. Então, após essa crosta primordial que eu falei um pouquinho com vocês, teve um estágio seguinte na evolução crustal, onde, com o decréscimo da produção de calor radiogênico, então do urânio, do tório e do potássio, então teve o resfriamento, perda de calor na Terra, né? A Terra foi esfriando, então se instalaram células de convecções mais vigorosas, assim, mais regulares e de menores dimensões, né? Então, aos poucos, a gente passa a ter subducção e fusão parcial da crosta ultramáfica, de basaltos neoformados, resultando na origem dos arcos magmáticos de composição andesítica. Então começam a ser instalados os processos de tectônica de placas que a gente estudou ao longo da aula, né? Então, progressiva fusão parcial de andesitos da crosta inferior, que por sua vez produzem magmas graníticos, ricos em sílicas, intrusivos nos próprios arcos andesíticos. Então a gente sai de uma situação lá do arquiano, que de novo a gente não sabe ao certo qual que era o processo, né? Então um outro processo que podia ocorrer lá é a delaminação, né? Essa parte inferior já de uma protolitosfera, alguma coisa assim, podia se separar do resto da crosta, dela dar uma afundada, funde, começa a fundir piroxenito aqui, ou ter algum tipo de fusão aqui ao lado, então formando essas protozonas de subducção, até que no final do arquiano a gente começa a realmente ter algo parecido com o que a gente tem na nossa tectônica de placas atual, né? Bom, eu falei um pouco da origem do universo, origem do planeta, como era o planeta naquela época. Ainda vou falar mais para vocês os grandes ciclos dos continentes, das associações típicas de rocha. Mas o que mais que a gente tem que pensar quando a gente fala em evolução do planeta, não só da evolução crustal, né? Nós temos que pensar no planeta como um todo. Então, envolvendo a atmosfera, a hidrosfera, além da litosfera, da parte rígida, que a gente já está dando uma boa olhada, né? E as variações da composição da hidrosfera e da atmosfera, elas ficam gravadas no registro geológico e tem bastante impacto nos processos que ocorrem na superfície do planeta, né? Então, a presença de oxigênio livre na atmosfera, por mais que tivesse oxigênio nos minerais, são óxidos, né? Óxido de silício, óxido de magnésio, mas o oxigênio livre, a produção de oxigênio livre na atmosfera, mudou a Terra, o planeta, de redutor para oxidante. Então isso promove mudanças globais. E é lógico que com tudo isso teve a origem da vida e a evolução da vida até chegar na vida moderna, da forma que a gente conhece hoje, né? Então, de novo, não vamos esquecer do tempo geológico, sempre quando a gente fala sobre essas coisas, né? E eu já mostrei para vocês que, tanto do que a gente vai falar na aula de hoje, do Adeano, que é algo que não tem registro geológico nenhum, então Heidian vem de inferno, todo o éon arquiano e o éon proterozoico, isso dá 88% do planeta Terra, né? Então vamos sempre deixar isso na nossa cabeça e pensar nisso quando a gente pensa na mudança dos processos ou de como o planeta evoluiu.
Eu deixei para vocês, estou deixando aqui a referência desse vídeo. Não é bem um vídeo, é mais... é um vídeo porque está no YouTube, assim. Mas é é uma sequência de slides, é uma animação que mostra muita coisa interessante. Eu vou utilizar alguns prints aqui na aula, só para dar exemplo, mas eu peço que vocês realmente assistam e curtam esse videozinho. Então ele mostra o que? A temperatura média do planeta, ou da superfície do planeta, aqui no canto. O tempo, então aqui é o início, a origem do planeta Terra. Vai mostrar éon, era, período, então tudo aqui. Esse, lógico, vai começar no radiano. E vai mostrar uma cacetada de coisa muito interessante aqui do lado. Desde a composição da atmosfera, como alguns eventos importantes ao longo da história da Terra. Então, esse videozinho é a aula completa de evolução crustal e evolução do planeta de uma forma bem rápida. Então, curtam ele de verdade, é bem bacana para nós geólogos. E tem uma outra coisa interessante, que ele coloca o tempo da história do planeta relativo a um dia de 24 horas. Né? Então, eu peguei alguns aqui só para ter como exemplo, né? Então, logo em seguida, vejo que está 4.000 graus aqui, a gente era uma bolinha de lava, puf! Então, logo 100 milhões de anos depois, eu devia ter resfriado um tanto, é que ele já mostra a composição da atmosfera muito rica em CO2 e vapor de água. Esse vapor de água vem das emissões vulcânicas, né, das erupções vulcânicas, mas ainda não tinha nada, ó. Tinha 1.200 graus, uma atmosfera completamente inóspita, né? Muito impacto de corpos grandes, meteoritos grandes, como o que formou a Lua. Né? A Lua veio formada nessa época 4,5 giga-anos, bateu um treco gigante, tirou um pedaço, foi ejetado o material da Terra. Então, a Lua é uma filhinha do planeta Terra, uma bolinha que respira muito mais rápido que a gente, mas a composição dela é a mesma que a nossa. Né? Então, passando mais um pouco, 100 milhões de anos, a temperatura começa a descer, a atmosfera ainda não existe, a composição aqui muito rica em CO2, e ainda não tem massa continental formada. E vejo que mesmo assim já passou 4 horas de um dia de 24 horas. Então, vou passar meio rapidinho aqui. Passados 1,5 giga-anos, no Mesoarquiano, a gente começa a ver alguns continentes se formando aqui, já tem 10 horas de um dia de 24 horas, isso é muito legal de pensar. A composição da atmosfera vai variando bastante aqui, mas está muito distante da composição da atmosfera que a gente tem hoje. Né? Selecionei alguns pontos importantes, que são pontos ou momentos do planeta que a gente vai ver nos próximos slides. Então, na metade de um dia de 24 horas, 2,4 no Paleoproterozoico, começou a aparecer oxigênio. Bem pouco, é 1% ainda, mas fez com que os oceanos, que eram ricos em metais, em ferro, por exemplo, e a Terra era um ambiente redutor, fez com que tudo oxidasse, os oceanos ficaram vermelhos, o ferro todo enferrujou. E toda a forma de vida inicial que existia no planeta Terra, boa parte não dependia, inclusive, do oxigênio. Para viver, morreu. Teve uma grande extinção no planeta porque começou a ter oxigênio, que é o que mantém a vida no planeta nos dias de hoje. Tem também vários eventos de glaciações no planeta, né? Essa aqui no Sideriano, vejo que aqui já tem algumas massas continentais, e por incrível que pareça, a temperatura do planeta, se vocês acompanharem esse videozinho, ela ficou muito fria em muito tempo da história do planeta. Né? Então ainda está 2,5 giga-anos, já tem 13 horas do nosso dia, e tem um tantinho de oxigênio. Esquentou um pouquinho, tirou a capa desse modelo de glaciação global chamado de Terra Bola de Neve, Snowball Earth. Com o oxigênio ainda, os oceanos estavam vermelhos. Então, um evento importante de oxidação, de geração de oxigênio livre. E assim a gente vai evoluindo. Então, aqui já mudei bastante para o tempo geológico mais próximo, 696, no Neoproterozoico. Isso já estaria na quase 21 horas do nosso dia. Então, mais uma glaciação importante, Strutiniana. E vejam que daqui para frente acompanhem o valor de oxigênio na atmosfera aqui.
gente vai ter um salto muito grande, perto de 550, 600, 540 milhões de anos, que isso é um momento muito importante na história do planeta, que quando teve a explosão da vida no Ediacarano, a vida não que não existisse no planeta, a vida mais parecida com a vida que a gente conhece no planeta hoje, animais mais complexos, levando a evolução da vida da maneira que a gente tem no planeta. Então, vou mostrar algumas figuras dessas associações de Avalon e tudo mais. Então esse videozinho é muito bacana. Então veja que subiu aqui, lá perto de 700 milhões de anos, quase não tinha oxigênio, para de repente ter 18% de oxigênio, que é muito próximo da quantidade de 21% que a gente tem na nossa atmosfera atual, né? Então curtam esse vídeo, eu vou tentar agora detalhar um pouco alguns pontos dessa evolução do planeta, né? Então, falando da atmosfera, a atmosfera primitiva foi originada pela liberação de gases durante os processos de degaseificação, outgassing em inglês, nas erupções vulcânicas. Então, tinha um tanto de voláteis, de elementos que compõem a atmosfera. Tinha água, tinha hidrogênio, nitrogênio, e isso foi sendo liberado pelo vulcão. Esses elementos só não estavam distribuídos da forma que a gente conhece no dia de hoje, né? Então, a atmosfera no Arqueano, falta de água e oxigênio livre. Então, um pouco de água que tinha ia para esses proto-oceanos, né? Ela era muito rica em dióxido de carbono. E aos poucos, no Proterozoico, a gente vai evoluindo, né? Então, se a gente pensar lá naquele limite que eu mostrei da explosão da vida, tinha 18% já de oxigênio, muito parecido com a nossa atmosfera atual, né? Nesse limite do pré-cambriano para o cambriano. Então, um pouco de dióxido de carbono também. Então, a gente vai de uma atmosfera inóspita para algo que a gente conhece nos dias de hoje, né? No meio do caminho teve o chamado grande evento de oxigenação, em inglês fica GOE, tá? G-O-E. É um período que a atmosfera da Terra e o então raso oceano que tinha na época, experimentaram um aumento de teor de oxigênio. Foi quando o oceano ficou vermelho, como eu mostrei na animaçãozinha para vocês. E o pico, onde isso ocorreu, foi entre 2,4 bilhões de anos, até por volta de 2 milhões de anos. Então isso durante o Paleoproterozoico. Então a gente vê isso em evidências geológicas, isotópicas, químicas, então, várias evidências sugerem que o que apareceu foi oxigênio molecular biologicamente induzido. Então, algum tipo de vida passou a produzir oxigênio livre na forma de O2. E esse oxigênio produzido começou a se acumular na atmosfera, né? Que passou de fracamente redutora para oxidante. Então, isso vai ficar marcado no registro geológico, na pedra também. Então, pirita, que hoje altera muito rapidamente, uraninita, que altera muito rapidamente, se oxida e jamais está presente num registro sedimentar, não sobrevive a um ciclo de transporte e deposição de sedimento. Naquela época, antes dos 2,4 bilhões de anos, estavam presentes no planeta Terra. Não tinha oxigênio para oxidar esses minerais. Mas, como eu disse, esse aumento de oxigênio acabou com a vida que tinha ali na Terra, que era uma vida que estava adaptada, muito simples, a uma situação fracamente redutora da nossa atmosfera primordial, né? Então, cianobactérias produtoras de oxigênio causaram esse evento, esse GOE aqui, que possibilitou, subsequentemente, depois, né, a produção ou evolução de vidas multicelulares mais complexas. Aqui, de novo, vou deixar algumas figurinhas com a referência para vocês, para que vocês se interessarem possam buscar na internet, né? Então são alguns gráficos semelhantes que eu vou mostrar. Aqui a gente tem a atmosfera, em porcentagem da atmosfera atual, 0, 100%. Essa linha que está aqui representa oxigênio, então essa é a quantidade atual. Aqui embaixo é como se fosse um gráfico de balanço de massa, o quanto tinha de cada um desses elementos nessa caixinha aqui, que essa caixinha representaria os oceanos ao longo da evolução da Terra, desses 4 bilhões de anos até os dias de hoje. Então veja que o oxigênio era baixo por muito tempo da história da Terra,
até que quando chega aqui por volta de 2,4 bilhões de anos, deve ter tido a origem dessa vida no planeta Terra que produzia oxigênio livre, O2, por processos biológicos e subiu rapidamente. Então isso é o chamado Great Oxygenation Effect. Então vejo que a carga aqui está ferro 2 mais no oceano. Então até por aqui os oceanos, o pouco que tinha de oceano no planeta Terra, era muito rico em ferro 2, não tinha ferro oxidado. De repente ele começou, com a produção disso, ela começou a oxidar, então não tem mais ferro livre nos oceanos, ele começa a ser precipitado e depositar. A gente vai ver que é um período também de grande deposição de formações ferríferas bandadas. Então o oxigênio que estava solúvel, disperso na água em forma de ferro, o ferro que estava solúvel na água em forma de ferro 2, reduz e acaba se precipitando. Né? Veja que a composição mudou também. Tinha H2S, ácido sulfídrico e tudo mais no oceano. E aqui tem algumas referências à origem dos animais complexos, os metazoários aqui, com a explosão da vida no início do Cambriano, das plantas aqui. Tem outras figurinhas bacanas, estou deixando sempre aqui a referência, né? Então, como eu disse lá atrás, até um bom tanto sobrevivia pirita e uranimita nos sedimentos, não oxidava, ela sobrevivia. E a partir desse Great Oxygenation Event, as coisas mudaram muito no planeta, né? Então, deposição de formações ferríferas bandadas até por aqui, quando a partir disso a composição do oceano muda muito. Por outro lado, a gente começa a ter os red beds, são as rochas bandadas vermelhas, vermelho porque nós estamos começando a ter registro de ferro oxidado, né? E aqui também tem algumas outras informações interessantes, como Oxygenic Photosynthesis, o começo da fotossíntese para produzir oxigênio da maneira que a gente vê os vegetais e as algas produzindo hoje. Né? Então, 2.4 começou a ter oxigênio livre na atmosfera, e como evidências geológicas, a gente tem um período de grande deposição das formações ferríferas bandadas do tipo Lago Superior entre 2.4 e 2.2. Então, associado a esse Great Oxygenation Event. Depois de 1.9, praticamente desaparece a deposição dessas formações ferríferas. Então, simultânea cessação, não tem mais lixiviação de ferro para os oceanos. Né? Então, a gente tem, mais velho que 2.3, depósitos de ouro e urânio associado a essa pirita detrítica e uranimita, que era ainda durante o período da atmosfera fracamente redutora no nosso planeta. Né? E a partir de 2.3 a gente passa a ter no registro geológico essas red beds, essas rochas vermelhas bandadas. Né? O oxigênio livre ele pode ser produzido na atmosfera por dois processos, mecanismos, né? Por dissociação fotoquímica. Então a gente não tinha uma atmosfera naquela época com ozônio e tudo mais, a radiação era muito forte. Então essa radiação poderia quebrar as moléculas de água, separar o oxigênio do hidrogênio, mas isso não conseguiria produzir oxigênio suficiente para representar 2% da nossa atmosfera atual. Né? Então o mais importante foi a origem de organismos que fazem fotossíntese. Né? Então aqui do lado tem uma foto lá dos estromatólitos atuais na Austrália. Né? Então quando a gente fala em fotossíntese, logo vem na cabeça esses estromatólitos, já vou falar um pouquinho mais deles para vocês. Né? Então a fotossíntese é um processo metabólico no qual o CO2, dióxido de carbono, e a água se combinam para formar moléculas orgânicas, e o resíduo desse processo é o oxigênio, por isso que o oxigênio foi se concentrando na atmosfera. Agora vejam a maior maluquice do nosso dia a dia, que a gente olha e não pensa. CO2 é vento, é ar, tem um monte na nossa atmosfera. Água é água, molenga, te bebe, água evapora, chove. Então a gente pega vento, pega água e põe a luz solar, energia daquela estrela que começou a produzir lá atrás
da forma que a gente viu, fundindo os núcleos de hélio, hidrogênio e tudo mais. Então a gente pega vento, água e luz e faz uma árvore, por exemplo, que é um tronco de árvore, que é uma madeira que a gente bate nele, constrói navio. Então a planta, ela constrói madeira com vento, com água e com luz. E a gente acha isso normal no dia a dia, mas é algo bem fantástico. E libera oxigênio nesse processo todo. Então fotossíntese é uma coisa bem maluca, mas que mudou o planeta, né? Então quando a gente fala de fotossíntese, fala de vida logo no começo do planeta Terra, a gente sempre lembra ou fala desses estromatólitos, né? Que a gente consegue, os mais antigos, o registro mais antigo no planeta Terra é de cerca de 3 bilhões de anos, e tem lá no grupo Varroa, na Austrália, algumas estruturas que devem ser estromatólitos também, que podem chegar a 3,5 giga-anos. Agora, o que a gente enxerga, na verdade, essa pedra que está aqui, esse estromatólito, é o registro geológico de um conjunto ou de animais muito simples que ocorriam no planeta Terra. Então a gente vê rocha, vê pedra hoje em dia. Mas na verdade o organismo ele é uma esteira microbial, microvida. Em inglês chama microbial mat. Eu pensei, mat. Mateus, está errado aqui, Mateuzinho. Então esse aqui é meu bichinho de estimação dentro de um aquário. Um dia resolvi pegar o carro, fui até os Andes de carro para curtir lá o arco magmático. E uma piscininha, num cantinho ainda quente pela exalação vulcânica, tinha uma crosta de carbonato em cima com uma esteira microbial morando embaixo. Cortei um pedacinho, pus uma garrafa e trouxe para cá. Então isso aqui é uma esteira microbial vivendo dentro de um aquário, uma água hipersalina, fica direto no sol, tem bastante carbonato aqui embaixo para ele se alimentar, e de vez em quando precisa colocar um pouquinho de gema de ovo para ele ter enxofre. E vejam as bolinhas aqui, ó. Então ele fica no sol, com a luz solar, ele faz fotossíntese e produz oxigênio. Tem até uma mosquinha aqui, ou algum tipo de inseto que caiu. Acho que não vai ficar fossilizado, porque aqui está tudo rico em oxigênio. Então a gente enxerga no registro geológico uma pedra como essa, mas eram organismos semelhantes ao Mateuzinho aqui, que produziam oxigênio e com esses processos bióticos modificavam a condição de oxigênio e pH da água e acabavam fazendo a precipitação desse carbonato de cálcio para formar os estromatólitos carbonáticos, né? Mais outras figurinhas interessantes, vou deixar sempre a referência aqui, esse é do Andy Knoll, um artigo bem interessante, né? Essa é só uma figura da parte mais introdutória, mostrando o tempo geológico e o tipo de vida que a gente tem associado ao tempo geológico. Então aqui nesse grande evento de oxigenação, tem a origem da fotossíntese. Teve um outro evento onde teve um pico de oxigenação, que vem do pré-cambriano para o cambriano, né, do proterozoico para o fanerozoico, 541 milhões de anos. É onde a gente começa a ter metazoários, animais mais complexos, parecidos com os bichos que a gente vê hoje em dia no planeta, né? Então deve ter tido um boom na vida como um todo. Isso fez com que produzisse mais oxigênio, ou a produção de oxigênio gerou ou possibilitou a geração de vida mais complexa, né? Outra figurinha bacana para mostrar para vocês, né? De novo, concentração de ferro nos oceanos, ferro livre, com oxigenação, ele cai, vem caindo e cai mais ainda por aqui. Oxigênio não tinha quase nada, bum, explode, vem aqui em cima, teve a nova explosão no neoproterozoico para chegar na composição que a gente vê hoje. Mas o legal dessa figura aqui é ter a evolução dos organismos, né? Os parentes do Mateuzinho estavam aqui, os estromatólitos, até que tem evolução para formas de vida mais complexas, até chegar aqui no Ediacarano, no pré-cambriano, cambriano, onde a gente começa a ter esses metazoários, a vida mais complexa, como a gente vê nos dias de hoje. Isso aqui não vou detalhar, mas vou deixar aqui também para vocês darem uma olhada com calma depois. É o tempo geológico com vários eventos importantes, inclusive destacando as glaciações do Snowball Earth que teve ao longo do tempo geológico. Então tem aqui
a referência para vocês também. Não foi só o oxigênio que variou, a composição da atmosfera modificou globalmente, não foi só oxigênio. Então teve alguns estágios assim importantes lá do radiano, do arquiano, até chegar no presente. A gente viu que o oxigênio foi gradualmente subindo, mas teve modificação de outros componentes. Não vou detalhar muito aqui, mas, por exemplo, o metano e hidrogênio que tinha logo lá no início do planeta já não estão presentes quando muda de um estágio 1 para o estágio 2. Então não foi só o oxigênio que modificou, foi uma mudança global na composição da atmosfera. Não podemos deixar de falar também da hidrosfera, né? Então essa degaseificação que eu falei um pouco atrás para vocês foi responsável, então, os gases que saíam dos vulcões, do vulcanismo, foi responsável pela atmosfera primitiva e também pela água que a gente tem na superfície do nosso planeta, né? A hidrosfera, que 97% dela está contida nos oceanos, que é o que a gente vê quando olha a Terra de longe, né? É possível, bem possível, provável, que boa parte da água, ou parte dela, não boa parte, da água na superfície do planeta tenha vindo de cometas de gelo das partes externas do nosso sistema solar. Até tem estudo relacionando isso com origem da vida ou partículas organizadas de, sei lá, proteína, algo assim que pudesse auxiliar na formação da vida no planeta Terra, né? O vapor de água é mais comum nas emanações de gases vulcanos hoje em dia do que era, mas os vulcões lá na Terra primitiva também tinham esses voláteis, tinha água, tinha CO2, tinha tudo. Então provavelmente lá durante o radiano, no inferno que era a Terra, na parte radiana da Terra, o planeta esfriou o suficiente e esse vapor d'água que saía dos vulcões começou a ser condensado e foi ocupando os espaços nesse proto-oceano. Então a Terra esfriava, condensava água que depois estava no oceano, que ajudava a resfriar, e isso tudo foi evoluindo para a Terra chegar da forma que a gente tem hoje. Então algum tipo de oceano já devia ter no Arqueano. A gente vai ver já já que uma estrutura típica de rochas arqueanas, dos Greenstone Belts, dos Cumatitos, são lavas almofadadas, pilolavas. Então, se é pilolava, tinha que ter oceano, tinha que ser um vulcanismo subaquático, né? Eu vou falar um pouco agora da Terra ao longo do tempo geológico, agora sim puxando mais para essa evolução crustal das rochas, né? Então tem termos como cráton, continente, supercontinente, microcontinente, terreno, que talvez apareçam aqui. Lembre que as aulas estão gravadas lá no YouTube. Peguem esses links aqui e dê uma recordada se tiver dificuldade, né? Então, pré-cambriano, a gente já viu, 88% da vida, da história da Terra, tá, de 541 milhões de anos para trás, né? Então ele é um termo que ele é usado como referência tanto para o tempo geológico quanto para as rochas. Rochas pré-cambrianas. Então a gente usa pré-cambriano querendo dizer coisa velha, né? Então inclui o tempo desde a origem do planeta Terra até 540, alguma coisa assim. E a gente viu bastante já esse lance do tempo geológico. E só lembrando que lá no radiano não tem nenhum conhecimento de nada de como era o planeta Terra, porque não tem rocha preservada. A gente depende de ler a informação das rochas, como sempre na geologia, né? Então as rochas mais antigas do planeta têm cerca de 4,4 giga-anos. A gente vai ver que a gente usa fragmentos, pedacinhos para datar isso, e não a rocha como um todo, né? Então as rochas mais antigas do registro geológico são difíceis de interpretação, pois teve muito metamorfismo, estão complexamente deformadas, soterradas por baixo de rochas mais jovens, e ter fóssil é muito raro. Eu fico impressionado como o estudo da origem da vida tem evoluído e como as pessoas são capazes de encontrar estruturas orgânicas nas rochas muito antigas no planeta hoje, até 3,8 giga-anos, por exemplo, né? Então é muito difícil estabelecer subdivisões no pré-cambriano. A gente depende de rocha para estudar e dividir em processo, em tipo de organismo, em composição química, mas tem pouca rocha, né? Então precisa de muita geocronologia e caracterização geoquímica para poder estudar essas rochas.
São conhecidos dois éons no pré-cambriano, o Arqueano e o Proterozoico, já mostrei para vocês. Adeano, nome informal que vem da palavra inferno. Arqueano é dividido em Paleo, Meso e Neo-Arqueano. Então, Paleo velho, Neo mais novo dentro do Arqueano. Proterozoico também, Paleo, Meso e Neo-Proterozoico. Depois disso vem Fanerozoico, vida visível, que é do 545, 541 para cá. O importante como geólogo é saber que dentro de cada um desses tempos geológicos, de éons, a gente tem associações petrotectônicas características, tem assinaturas diferentes registradas nessas rochas, né? Então, sempre pensando no nosso tempo geológico aqui, não vamos esquecer dele. Então, vamos dar uma olhada agora nas províncias tectônicas e na relação dessas províncias, globalmente, com a idade das rochas. Então, aqui nós temos escudos, vamos pensar, crátons, massas continentais estáveis há um longo tempo no planeta geológico. Plataformas, orógenos e bacias. Então esse é um slidezinho mostrando o planeta Terra, Terra como um todo. Então vamos olhar, áreas escuras estão nessas posições, e essas áreas escuras são porções estáveis, escudos antigos do nosso planeta. Vou mudar para a próxima imagem. Vejam que nas mesmas posições onde eu tinha as rochas estáveis do planeta, que eu apontei para vocês, nós vamos ter rochas antigas, rochas arqueanas, como aqui no norte do Crato do São Francisco, aqui na região amazônica no Brasil, na porção oeste da Austrália, aqui entre a Europa e a Rússia por ali, no escudo canadense, e em boa parte da África, mesmo porque a gente sabe que a África e o Brasil já estiveram juntos há não muito tempo atrás. Então há uma correlação muito direta entre as regiões de escudos estáveis no planeta e a idade das rochas. E se a gente olhar e procurar onde as rochas mais antigas do planeta ocorrem, a gente vai ver que tem uma ocorrência aqui no Crato do São Francisco. O professor Peter Hackspacher foi o primeiro a ter uma idade arqueana bem antiga de rochas aqui no Brasil, um artigo bastante importante para a geologia do Brasil. Tem aqui em Barberton, na África, Pilbara, no oeste aqui da Austrália, no escudo canadense, na América do Norte aqui. Então, novamente, rochas antigas em núcleos arqueanos que compõem os crátons, regiões estáveis do planeta, né? Então vamos lá, fragmento mais antigo da Terra. Então, a datação absoluta radiométrica mais antiga do planeta, conseguida aqui, é de 4,374 giga-anos, que foi obtida num fragmento, num grão, num cristal de zircão que é todo zonado, onde eles fizeram análise bem aqui no núcleo dele. E essa amostra foi coletada em arenitos lá no oeste da Austrália. Então é um pedacinho, é um grão de zircão muito antigo encontrado em um arenito. Então é um grão detrítico, a gente não tem a rocha exatamente nesse lugar, mas esse grão de zircão tão antigo só pode ter sido formado em algum processo aqui no planeta Terra. Então a datação mais antiga que a gente tem de algo no planeta é de 4,4 desse Jack Hills zircon lá da Austrália. Interessantemente, eu estava procurando sobre o assunto, então vou deixar algumas curiosidades aqui. Foi datado um meteorito chamado Murchison, alguma coisa assim. Ele é um meteorito do tipo condrito, então ele é pedra, ele não é siderito, não é de ferro, do tipo carbonáceos, ele tem carbono. E esse material aqui, esse meteorito, foi datado em 7 bilhões de anos. Então ele é 2,5 bilhões de anos mais antigo que a Terra. Então é um material datado que a gente tem no planeta Terra mais antigo. Então é uma pedrinha que ela é mais antiga do que o planeta Terra. E mais interessante ainda, que ele contém alguns aminoácidos, glicine, alanine, coisas, estruturas que lembram estruturas orgânicas que compõem ou estão associadas à vida atual no planeta. Então,
é uma das possibilidades que meteoritos desse tipo tenham trazido essas estruturas orgânicas, então são meteoritos ricos em carbono, e isso pode ter ajudado a compor a vida primordial no planeta Terra. Né? Outra curiosidade é que na Apollo 14 eles amostraram um pedaço de rocha na Lua, e essa rocha foi estudada e datada. Ela representa um meteorito terrestre, um pedaço da Terra que com algum impacto foi levado lá para a superfície da Lua. Então essa rocha ela não foi datada por um grão detrítico dentro dela, ela foi datada em aproximadamente 4 bilhões de anos. Então uma pedra muito antiga, coletada lá na Lua, que representa um pedaço muito antigo da Terra. Então uma rocha talvez das mais antigas datada do planeta Terra. Outra região onde tem rocha muito antiga é lá no escudo canadense, onde eu mostrei para vocês no mapa também que tem rocha antiga. E uma ocorrência famosa é esse Acasta Gneiss, que foi datado em 4,3 giga-anos também. Ele foi datado utilizando o núcleo desse zircão. Então é um cristal de zircão que está dentro dessa rocha e a cristalização desse zircão foi em 4,03. Então é um pouco diferente daquela rocha da Lua, que pelo que eu entendi, eles dataram a rocha como um todo. Então, por volta de 4 bilhões de anos é o material mais antigo que a gente consegue datar do planeta Terra, porque depende muito do que foi preservado ao longo dos ciclos geológicos que eu mostrei para vocês. Bom, vamos pensar nas associações de rocha da Terra no Arqueano, né? Então, as rochas mais comuns são de idade arqueana são rochas de alto grau, ou os chamados complexos granito-gnáissicos, junto com uma pequena quantidade de rochas dos Greenstone Belts. Então vamos ver o que são cada um dessas associações rochosas. Né? Então nessa associação granito-gnáisica, as rochas variam desde granitos, de rocha félsica, até peridotitos, rochas ultramáficas, como eu já mostrei para vocês. E ocorrem também vários tipos de rochas sedimentares que hoje em dia estão, logicamente, metamorfizadas por todos os ciclos que a Terra já passou. Né? Os Greenstone Belts representam associações de rocha de baixo grau metamorfo. Então, xisto verde, a gente vai ver que é o metamorfismo que atuou em cima dessas rochas de composição máfica ultramáfica, com um pouco d'água e um pouco de calor. Tem o metamorfismo que transforma essas rochas em anfibólio xisto, clorita xisto, que são xistos esverdeados, por isso Greenstone Belt. Subordinadas, então menor quantidade, porém importantes. Essas Greenstone Belts têm menor quantidade em relação aos granitos ali em cima, mas são muito importantes porque têm mineralizações em metais importantes como ouro e prata, por exemplo. Então, os complexos granito-gnáissicos, os TTG, constituem a maior parte, em volume, das rochas arqueanas preservadas no planeta. Né? Então, a gente encontra rochas orto- e paraderivadas, metamorfizadas, essas sim, em fases anfibolito a granulito, com muita intrusão de granitoides. Se vocês lembrarem aqueles desenhos, aqueles diagramas que eu trouxe quando falei da tectônica no arqueano, todos eles tinham muito granito, mostrando uma granitogênese muito intensa no arqueano. Né? Esses complexos granito-gnáissicos são complexos que têm muitas feições estruturais complexas, como zonas de cisalhamento, dobras complicadas, superposição de estruturas, corpos lenticularizados, tudo metamorfizado, retrometamorfizado, migmatizado. Então são rochas muito complexas porque elas guardam a história muito longa do nosso planeta. Então são alguns tipos de conjuntos litológicos típicos, né? Então um deles é de gnáisses quartzo feldspáticos, e esse feldspato aqui é feldspato plagiocláseo e não feldspato alcalino. São chamados tonalitos, granodioritos, trondiamitos, granitos. Em inglês fica TTG, né? Tonalite, Trondhjemite, Granitoids. Então a gente vai usar só TTG porque falar esse nome é muito confuso e trava a língua de todo mundo. Né? Então são rochas originadas pela fusão parcial da protocrosta continental oceânica.
Então, muito quente, conseguia fundir, e logo que começava a fundir, a fusão parcial separava esse material mais refratário, mais leve, formando os TTG. Ocorrem ainda complexos máficos e ultramáficos associados, porque a composição geral do planeta era máfico e ultramáfico naquela época, e algumas rochas da parte superior da crosta, né, supercrustais, associadas. Então vai ter mica-xisto, o mármore, quartzito, coisa do tipo. Né. Quando a gente observa, estuda essas rochas, a configuração geral sugere que as rochas não foram intrudidas em um único episódio de curta duração, mas isso é algo meio óbvio, assim, né? Foram constantemente remobilizadas ao longo do tempo geológico. Então, vamos lembrar sempre que o pré-cambriano tem 88% do tempo do planeta. Então são rochas muito antigas e que passaram por muitos processos lá no começo da história da Terra. Começo não, ao longo de muito tempo da história da Terra. Né? Essas rochas apresentam contatos abruptos, se tiver diferença rápida no grau metamórfico, com os chamados Greenstone Belts. Então, complexos granito-guinais, muito deformado, metamorfizado, alto grau. De repente, se a gente passa para dentro de um Greenstone Belt, estou vendo serpentina, estou vendo clorita, tem um contraste de tipo de rocha e de grau metamórfico também. Né? Eu vou mostrar alguns exemplos ao longo da aula aqui. Aqui eu não vou detalhar, mas só vou mostrar esse Brasil, província Tocantins. A gente vai ver na próxima aula as províncias tectônicas do Brasil. Dentro dessa província Tocantins, nesse quadradinho aqui tem Niquelândia, Brasília, Goiânia, chamada faixa Brasília, e tem um pedaço, uma região aqui, que é o chamado Maciço Mediano de Goiás, que é um terreno exótico que está ali dentro da faixa Brasília e muito antigo. Então esse Maciço Mediano de Goiás também é chamado Maciço Arqueano de Goiás, onde a gente tem rochas, complexos granito-guinais, que estão com xizinhos aqui, de diferentes tamanhos, e umas tripas pintadas em preto aqui. Então cada uma dessas faixas alongadas aqui são Greenstone Belts que estão encaixados em granito, complexo granito-guináceos, TTG, de origem arqueana. Então isso ocorre aqui no território brasileiro. Depois eu vou dar uma detalhada na estratigrafia desses Greenstone Belts também. Então, arqueano, TTG, típico. Tonalitos, granodioritos, são granitoides ricos em plagioclase, então são guinais acinzentados, não são guinais derivados de granito com feldspato de potássio, igual a gente tem hoje em dia no planeta. Né? Então, só para lembrar, quartzo, feldspato alcalino e plagioclase, o QAP, né? Então essas rochas estão todas na região de onde a gente teria granito, mas está tudo no canto do plagioclase aqui. São rochas granitoides ricos em plagioclase. Eles têm essa cara aqui, assim, são todos bandados, muito deformados. Então tem exemplos aqui de rochas desse tipo ao longo do mundo, né? Sempre com a cara parecida. Então, TTG, mais ou menos com essa cara, também chamado de Grey Gneisses, granitos acinzentados, né? Como nesse outro exemplo aqui. Não é uma rocha muito diferente de outras rochas que a gente encontra por aí, mesmo no Brasil. Já os Greenstone Belts são feições grosseiramente sinformais, calhas sinformais, com espessas sequências supracrustais de rochas da crosta superior, então rochas sedimentares e vulcânicas. As rochas vulcânicas são bimodais, tem uma parte ultramáfica na base, conforme a gente vai subindo na sequência dele, tem rocha básica, intermediária, algumas vezes pode ter rocha ácida também. São muito importantes porque tem mineralizações de metais básicos. Quando o pessoal se ligou, sei lá, década de 80, no lance dos Greenstone Belts, saiu uma loucura pelo mundo procurando, porque sabiam que a chance de encontrar ouro era muito grande. E naqueles Greenstone Belts que eu mostrei, e vou detalhar para vocês, de Guarinos, do Faina, é o local no Brasil onde tem muita mineração de ouro, Crixás.
Então também são intensamente deformados e são bordejados por domos gnáisticos, que é a crosta arqueana que tinha, era formada por esses TTGs, e logicamente isso vai servir como o embasamento onde o tipo de rocha onde esses greenstone belts estarão hospedados, independentemente do processo de formação dessas rochas, né? Então, predominantemente grau metamórfico baixo, por isso que fica verde. Então, o metamorfismo faz xisto verde em olivina e piroxênio, vai dar uma rocha metamórfica verde, sei lá, com tremolita, actinolita, serpentina, clorita, se for uma composição mais básica, né? Por isso que é xisto verde. Então, algumas figurinhas acho que já até mostrei para vocês, né? Comatito, rocha de quimismo magnesiano, típica de Greenstone Belt, precisa de muita temperatura, e o planeta era quente, para ter um magma com essa característica. Quando ele resfria, forma essas agulhinhas de olivina de piroxênio, estrutura spinifex, típica do arqueano. Com o metamorfismo, essas agulhinhas são transformadas em serpentina, então ficam pseudomorfos dessas olivinas e piroxênios, mas ainda a estrutura é preservada. Isso aqui, olhando numa lâmina, é o que a gente enxergaria, essas agulhinhas que representam essa estrutura spinifex dessa rocha muito magnesiana, comatito, da época do arqueano. Os Greenstone Belts têm uma sequência estratigráfica relativamente bem definida, que é um modelo que evoluiu a partir das observações lá de Barberton, na África, onde as rochas vulcânicas são mais comuns na base. Então, aqui embaixo a gente vai ter volcanic peridotito, então esses comatitos, lava vulcão ultramáfico, que não existe mais no planeta, mas existia. Pode ter basalto também. Então, sequência basal, vulcânica, básica, ultrabásica. Tem uma porção intermediária de composição vulcânica, basáltica intermediária, e a parte sedimentar, onde a gente vai ter metachert, então rocha por deposição química de sílica, talvez com alguma influência da vida lá no arqueano para ajudar a deposição, mais rica em sílica, formações ferríferas bandadas, muito carbonato também pode encontrar, e algumas outras rochas siliciclásticas que acabam virando filitos ou xistos hoje em dia, né? Então eu disse que ia dar alguns exemplos aqui em Goiás, né? Essa é uma figura que estava destacado Guarinos, mas na verdade vou mostrar uma coluna litotectônica, litoestratigráfica aqui da região de Faina, né? Então são 5 Greenstone Belts, Pilar de Goiás, Guarinos, Crixás, Goiás Velho e Faina. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar lá com os alunos em mapeamento, fomos com mapeamento de áreas cristalinas 2 ou 3 anos para Guarinos e 2 anos para Faina, com cooperação de empresas, é super legal trabalhar por ali. Então se a gente der uma olhada, está escrito Guarinos aqui, mas desculpe pessoal, isso aqui é Faina. Se a gente empilhasse as rochas de Faina, tentando reconstruir como ficaria essa coluna litotectônica, ia ter como rocha encaixante, como embasamento, os TTGs ali da região. Daí teria uma parte basal com esses comatiitos, que hoje na verdade são rochas metamórficas de composição máfica, ou comatito ultramáfica, mas um pouco de composição máfica. Tinha essa porção intermediária vulcânica com metabasaltos, metatoleitos, até que tem essa porção superior aqui com as associações que eu falei no slide anterior, com as formações ferríferas bandadas, carbonatos, um pouco de material siliciclástico, então metapelitos, xisto, né? E quartzito. Então, se a gente comparar isso com uma coluna típica, um empilhamento típico lá de Barberton, onde as coisas foram definidas, a gente vai ver que a sequência é bem semelhante, né? Comatiitos, rocha ultramáfica aqui embaixo, passando por uma porção vulcânica intermediária, com basalto, tudo mais, e uma sequência com mais contribuição de rocha supracrustal, rocha de associação de crosta superior ou depositada, retrabalhada em cima de áreas continentais, então rochas siliciclásticas
metachert dessa deposição química, formações ferríferas bandadas e carbonato. Isso tudo pode acontecer ali em cima. Já cheguei a comentar hoje, antes, né, que uma estrutura típica também desses greenstone belts, quando preservado, são essas pilolavas. Veja aqui, são lavas almofadadas. Então, pilolavas comatiíticas, mostrando que a coisa tinha que ser muito quente lá no Arqueano para poder ter uma lava comatiítica. E o fato de ser pilolava quer dizer que tem que ser sido depositado debaixo d'água, né? Então, lá na parte ultramáfica do Greenstone Belt, vai ter essas rochas ultramáficas. Isso foi formado por derrames cíclicos e indica a fusão do manto em alta temperatura, como eu já ressaltei bastante na aula de hoje, né? Os magmas vão ter menos de 40% de sílica, por isso que são ultramáficos, então baixa viscosidade e tudo mais, só está ressaltando aqui o que eu já falei bastante com vocês na aula de hoje, né? Aqui é só um detalhamento dessa sequência que eu mostrei rapidamente para vocês, né? Então, no grupo vulcânico intermediário, que seria essa região aqui, derrames cíclicos de basalto, andesito, dacito, riolito, nessa porção intermediária aqui, né? Então pode ter algum sedimento no meio, por exemplo, bife e metachert, mas esses sedimentos vão se concentrar mais em cima do Greenstone Belt, né? No grupo sedimentar é que a gente vai encontrar essas formações ferríferas bandadas, quartzito, carbonato, né? A maioria das rochas são sucessões de grauwacas, greywacke, são na verdade arenitos imaturos, né? Metapsamitos estão imaturos, grauwacke. Vai ter contribuição do plagioclase, por exemplo, que tinha nos TTGs, que estava ali em volta, né? Vai ter muito metachert e formação ferrífera bandada, algum ou outro pelito que vai virar xisto ou filito aparece por ali também. Tufos vulcânicos. Se a gente pensar na relação desses greenstone belts com as rochas encaixantes, então, falei lá no começo, são calhas onde a gente depositava sedimento vindo desse entorno dos complexos granito-gnáissicos. Eles tinham essa forma de calha assim, então sempre também cortados por granitos. Pensar no alto fluxo térmico da Terra lá no Arqueano. Então ele sempre aparece entre domos de granito, ou parece aquelas tripinhas como a gente viu há pouco no slide mostrando o maciço mediano de Goiás, o maciço arqueano de Goiás, né? Então, tem também vários artigos e ilustrações sobre como essas rochas podem ter se formado. Podia ter algum tipo de zona de subducção, ainda que a tectônica de placas não estivesse exatamente funcionando da maneira que a gente enxerga hoje, mas formariam celas nesses complexos graníticos, talvez com a associação dessas correntes de convecção ou correntes ascendentes do manto que começassem a gerar fusão parcial aqui, adelgaçar um pouco a crosta. De algum jeito tinha que ter um processo que tivesse essa formação dessas células, esse embaciamento, e aqui eram depositadas as rochas, e com a evolução, com a deformação, esses greenstone belts eram cortados por esses granitos e acabavam ficando preservados em meio desses domos arqueanos, que é o que a gente enxerga, por exemplo, se a gente pegar nessa região aqui na América do Norte ali, né? Então tem grandes massas desses complexos granitos gnáissicos com o Greenstone Belt aí também. O importante para eles, assim, do ponto de vista econômico, são as mineralizações. Então na parte ultramáfica, cromita, níquel, asbesto, que é o anfibólio, né? Platina, magnésio, talco. Nas vulcânicas, máficas e félsicas, ouro e prata, cobre, zinco, calcopirita, esfalerita. Nos sedimentos, ferro, formação ferrífera bandada tem bastante, manganês, barita, bário. Nos granitos associados, que já são mais evoluídos em termos de evolução ígnea, lítio, tântalo, berilo, estanho, molibdênio, bismuto, mas sempre o principal, quando fala Greenstone Belt, o pessoal já se liga que pode ter mineralização de ouro, né?
Então agora eu vou falar um pouquinho, para terminar a aula, das danças dos continentes, né? Como que essas massas de continentes se moveram, ou a dança mesmo, se formaram e se retrabalharam ao longo do tempo geológico. Né? Então vou falar de grandes ciclos de abertura e fechamento de oceanos ao longo do tempo geológico. Vamos lembrar que não tem um consenso sobre tectônica de placas no Arqueano, mas que deve ter tido algum tipo de processo de subducção, chamaram até de segduction, e com muitos movimentos verticais, mas de algum jeito tinha geração de crosta e parte dessa crosta ficou preservada porque a gente tem isso em datação. Então vamos dar uma olhada nesses principais ciclos continentais aqui. Né? Então se a gente der uma olhada na distribuição dos maiores núcleos arqueanos, essa é uma outra representação de algo que eu já mostrei para vocês, tentando utilizar uma figura de um supercontinente lá da Pangeia ou do Gondwana, depende de como a gente encarar isso, a gente vai ver a posição desses núcleos arqueanos um pouco aqui no Cráton do São Francisco, ligando com a parte do Congo ali na África, grandes crátons arqueanos aqui na região da floresta amazônica e em outros lugares pelo mundo. Né? Então o Arqueano teve um megacontinente no Arqueano. Esse é um assunto difícil de responder, porque tem pouca rocha preservada. A gente já viu que os processos de tectônica eram diferentes do que tem agora. Então, alguns autores sugerem que tenha havido um supercontinente que chamaria Kenorlândia ou Kenorano, lá no Arqueano, já que a gente tem algumas massas de concentração de rocha arqueana distribuído pelo mundo. Então, tentativamente, o pessoal tenta fazer algumas reconstruções, mas no caso desse aqui, não tem um consenso sobre o assunto. Mas seria um supercontinente ou processo de aglutinação de massas continentais por volta de 2,7 giga-anos. Vamos lembrar sempre aqui do nosso relógio geológico, de como que a gente está trabalhando. Né? Quando a gente fala 2,7, já tem um tantão da história do planeta, a gente nem consegue ter informação direito sobre essa parte do planeta. Mas vamos lá, no Proterozoico, então passando do Arqueano para o Proterozoico, aproximadamente 2,5 giga-anos, a gente vai ter maior área de rocha preservada no registro geológico quando comparado com o Arqueano. Né? Então mais registro. Lembrar que o Proterozoico é separado em Paleo, Meso e Neoproterozoico, e vai terminar lá, o Proterozoico vai terminar perto de 500 milhões de anos, com aquela evolução da vida, como eu mostrei para vocês. Né? E tem o Mesoproterozoico, que em termos de evolução de vida, atmosfera, muita coisa, é chamado de Boring Billion, que foi 1 bilhão de anos, que pouca coisa aconteceu no planeta Terra. Né? Então tem essas divisões propostas para o Proterozoico. Então, no Paleoproterozoico, a gente enxerga ou teve quebra continental, formação de bacias. Então, se tem registro de sedimentação, deve ter formação de bacia. Isso deve ter associado com regimes de extensivo. São encontrados, datados, mapeados enxames de diques, né, vários diques, um do lado do outro, no Paleoproterozoico. E teve uma reaproximação de massas continentais, ou a formação de um supercontinente por volta de 1,9, 1,8, que é o chamado supercontinente Colúmbia. Então esse é bem melhor definido do que o anterior lá do Arqueano. Né? Então vou mostrar algumas reconstruções, depende de como o pessoal projeta isso, o desenho modifica um pouco, né? Então, unidades do Arqueano Paleoproterozoico, a gente vai ter que acostumar com alguns nomes, né? Então, esses ciclos de fechamento de oceano, colisão, são chamados de ciclos orogênicos, recebem nome. Então, um deles aqui, o Arqueano, na região do Brasil, é chamado de ciclo transamazônico. Então, quando alguém fala transamazônico, vocês vão ter que lembrar 1,8, 2,3, 1,9, ciclo transbrasiliano, para formar o Colúmbia. Então, a gente tem registro de ciclo transbrasiliano no Brasil, na região ali, por exemplo, quando a gente der uma olhada nas rochas que tem no Cráton Amazônico, por exemplo. Então, transamazônico, supercontinente Colúmbia.
Outra representação, né? Deixa eu voltar aqui. Então, América do Sul está dessa forma nessa representação, e outra representação ela pode aparecer diferente. Então veja que aqui está América do Sul. Então isso seria a configuração desse supercontinente Atlântica ou Colômbia em 1.8, da forma que esses autores aqui representaram. Outra representação, né, agora a América do Sul está representada dessa forma aqui, e esse aqui mostra os orógenos colisionais. Então toda vez que tem fechamento de oceano para formar um supercontinente, tem orógenos, regiões onde a gente forma cadeias de montanhas associadas à tectônica. Então, orógenos arqueanos paleoproterozoico ou orógenos do ciclo transamazônico. Então, nessa época, a gente tinha regiões estáveis, plataformais, servindo de substrato para sedimentação, extensa intrusão, esse enxame de diques que eu falei, grandes fraturas. Tem aqui alguns exemplos ao longo do mundo onde esses processos podem ser reconhecidos, e associados a isso tem mineralização de cromo, níquel, platina e cobre, que é sempre importante para o geólogo saber. Então, associados ao ciclo transamazônico e essas intrusões da época. Tem extensa sedimentação, então a gente passa cada vez mais a ter registro de sedimentação, então depende de ter crosta continental que vai ficar preservada e de processo de formação de bacia para ter o registro de sedimentação, né? Então, primeiro os aulacógenos, braços abortados, bacias intercratônicas, Witterwatersrand, na África do Sul, que é importante, formação ferríferas bandadas, quadrilátero ferrífero, muito importante para o Brasil e para o mundo, como fonte de ferro, né? Formações ferríferas bandadas e tilitos associados às glaciações, e assim por diante, né? Então, depósitos minerais importantes, como de Bushveld, então, de origem magmática, ou depósitos em bacias sedimentares de ouro e urânio. Então a gente reconhece no Paleoproterozoico cinturões orogênicos. Então são faixas de rochas metasedimentares dobradas e metamorfizadas. Então aqui são aqueles cinturões orogênicos transamazônicos, né? Conjuntos de rochas marcadas pelo retrabalhamento de dobra, metamorfismo e tudo mais. Então exemplos desse tipo são Limpopo, faixa Limpopo na África, não consigo falar isso aqui na Austrália, e outros cinturões transamazônicos como no Brasil e na África também. Esses supercontinentes se formam, acabam sendo quebrados, então o início de fragmentação do Colômbia foi por volta de 1,9 giga-anos, e essa quebra, essa separação, foi de 1,3 e 1,2. Então, quando eles se quebram, naturalmente, ao longo do tempo geológico, a tendência é formar um outro supercontinente. O próximo supercontinente é Rodinia, formado no Mesoproterozoico, onde novos orógenos colisionais vão se formar, como o Grenvilliano na costa americana, orógeno na região amazônica, e também se formaram grandes províncias ígneas. Vamos dar uma olhada como que era a cara da Rodinia. Então, tem mais um slide aqui. Então, de 1.8 a 1.0, regiões estáveis mais preservadas, plataformais, servindo de substrato para sedimentação e intrusão de diques. É um pouco da mesma história que a gente viu começando no Paleoproterozoico, que vai ficando cada vez mais funcionando melhor, ou melhor colocada no planeta Terra, né? Estabelecida no planeta Terra. Então, plataformas com coberturas mais extensas, os orógenos, como eu já destaquei, e sempre destacando aqui as mineralizações importantes, ouro, lítio, berílio, estanho. Então aqui tem a localização, deixo para vocês estudarem e guardarem onde esse tipo de mineralizações ocorrem em relação a esses orógenos mesoproterozoicos. Então essa é a cara da Rodinia, todo mundo junto de novo, né? São Francisco, Congo, o Brasil deve estar dividindo por aqui assim. Não sei, tem a Amazônia aqui embaixo também. Amazônia,
West Africa, mais uma representação do Rodinia. Então, aglutinação dos continentes derivado do Colúmbia. Então, cada vez que a gente tem orógeno na margem destrutiva que se constrói crosta continental, então nos arcos magmáticos, arcos insulares, onde tem subducção embaixo, é onde a gente constrói crosta juvenil. Cada vez que a gente tem um ciclo desse de colisão, a gente constrói um pouco de crosta continental, eles se quebram, fecham de novo, e é nesse processo. Então, o Rodinia se formou pela aglutinação do que tinha sido quebrado lá no Colúmbia. Então, a idade do Rodinia, 1.1, 1.0. Rodinia começou a quebrar em 850 milhões de anos, fragmentação, mesma história. O auge da separação foi em 700, 750 milhões de anos. Então, de novo, teve geração de espaço, formação de bacias sedimentares, geração de oceanos, separação dos continentes. E em algum momento a gente vai ter a aglutinação novamente. Então, mesma história, no Neoproterozoico, regiões estáveis ainda mais antigas, ainda mais preservadas, né? Quanto mais ciclos a gente passa, a gente vai ter esses fragmentos continentais preservados, né? Representando as áreas cratônicas circundadas por faixas metasedimentares mais jovens, que é o que eu tentei explicar há pouco, né? Então a gente tem, agora muito mais perto da imagem, da figura que a gente tem hoje, o mundo, né? Então aqui no Brasil a gente tem Crato Amazônico, São Francisco, São Luís e Paranapanema, então são nomes que aparecem ainda na nossa geologia regional, né? Então são esses escudos preservados que a gente tem no Brasil hoje. Então são esses grandes escudos que vão colidir para formar esse supercontinente da época do Neoproterozoico, que a gente já vai falar deles, né? Plataformas com bacias sedimentares e plataformas submersas. Então parece que o grupo Bambuí, que foi depositado na época desse Neoproterozoico, que são rochas que a gente estuda aqui no Brasil, que ainda estão preservadas, que a gente encontra em cima de Crato, né? Faixas sedimentares de espessa sedimentação, então uma imagem passiva daqueles continentes que foram quebrados, separados do Rodinia, se instalaram margens passivas que vão entrar em subducção para formar o próximo megacontinente, né? Supercontinente. Então a formação dos nossos sistemas orogênicos que a gente ainda tem preservado no Brasil, Borborema, Tocantins e Mantiqueira. A gente começa a ter, ou é mais comum, rochas máficas e ultramáficas e sequências ofiolíticas, então, parte da crosta oceânica com a sedimentação típica que é trazida para a superfície durante esses processos de subducção, processo tectônico, né? Instalação de sistemas transcorrentes com largas e extensas faixas de cisalhamento. Então, esse é o chamado ciclo brasiliano. O ciclo brasiliano é o último ciclo orogênico preservado nas rochas do Brasil. Em outros lugares do planeta estão preservados ciclos bem mais jovens. A gente sabe que tem os Andes sendo formado agora, tem a colisão dos Himalaias, tem os Alpes, tem Rocky Mountains, então Rockies, Alpes mais ou menos da mesma idade, 30, 60 milhões de anos, estou dando uma chutada, e tem, por exemplo, o Variscaniano de 300, 250 milhões de anos, que a gente enxerga cinturões dessa idade na Europa. No Brasil, o último grande ciclo orogênico foi no Neoproterozoico, o ciclo brasiliano, que ele até pode ser dividido em subdivisões aqui, conforme está representado no slide, né? Características do Neoproterozoico para cá, né? A gente começa a ter regimes de alta pressão e baixa temperatura. Então a terra foi resfriando, a crosta foi ficando mais espessa. Então a gente consegue ter num gradiente metamórfico uma relação muito mais alta de pressão em relação à temperatura, formando glaucofanoxistos, são os xistos azuis, né? Então isso só vai começar a estar amplamente distribuído no final do Neoproterozoico. Eclogito, rocha de alta pressão e baixa temperatura, já tem no Mesoproterozoico, mas xisto azul só vai ter no Neoproterozoico. E rochas de ultra alta pressão vai ser do Neoproterozoico para frente. Precisa de muita pedra em cima de pedra para apertar e ter pressão e formar esse tipo de rocha. Então esse aqui é
uma visão do neoproterozoico, né, com o fechamento, com os orógenos colisionais neoproterozoicos do ciclo brasiliano. Então, 2 aqui, província Tocantins, 3, província Mantiqueira, 1, província Borborema. Então, são grandes orógenos que circundam massas continentais antigas. No caso, número 2 aqui, o cráton de São Francisco. Então, vai ter faixa Brasília, bem encostadinha nele aqui, faixa Ribeira desse lado. Então, orógenos neoproterozoicos, mostrando como era a cara desse supercontinente que foi se formando lá no Neoproterozoico. Lembrar sempre que foi nessa fase também que a gente teve a explosão da vida, né? Então o Ediacarano, quando terminou essa orogênese neoproterozoica, também foi quando tinha essa explosão de vida, né? Que a gente encontra fósseis desse tipo. Ou essa associação da fauna ediacarana, essa aqui é a Assembleia de Nama, Assembleia White Sea, Avalon. Então estava acontecendo esse orógeno que está preservado, a raiz dele no Brasil, ou esses orógenos em volta do cráton São Francisco, e em cima do cráton São Francisco, nas rochas do Bambuí, a gente encontra esse tipo de associação da fauna ediacarana. Então vamos lá. Aglutinação de massas continentais do Neoproterozoico. Para isso teve fechamento de vários oceanos. Eu vou destacar aqui o que é mais perto da gente, né? Então, cráton do São Francisco, o Rio Claro deve estar aqui assim. Tinha o oceano Goiano, Goianides, Goianás, depende do jeito que o autor chama. Oceano Adamastor, Oceano Borborema. Então a gente não está preocupado com a água do oceano, mas com a crosta continental do oceano e todo sedimento que estava lá para cima. Então a subducção foi essa placa aqui entrando para baixo do que tinha por aqui. Então o arco magmático da faixa Brasília estaria aqui, por exemplo, e a plataforma margem continental passiva do cráton de São Francisco nessa posição. Então a gente está evoluindo para a formação do Gondwana, também pode chamar de Panótia em 600 milhões de anos, mas um grande continente que vai formar a Pangeia, onde tudo vai se aglutinar e formar um grande continente, né? Então, ciclos evolutivos análogos, eu disse que no Brasil a gente chama de ciclo brasiliano. Lá na África, os orógenos para a formação desse supercontinente no Neoproterozoico vão chamar de panafricano. Muitas vezes o pessoal diz ciclo brasiliano barra panafricano. Na Austrália, adelaidiano, e assim por diante. Cada região vai dar um nome para esses ciclos evolutivos do Neoproterozoico. Então nós já estamos nessa posiçãozinha aqui da história do nosso planeta. Já passou 88% da história do planeta nesse momento, né? Fanerozoico, então mudando do pré-cambriano para o cambriano, 540 milhões de anos, formação de um supercontinente no final do Neoproterozoico, então colisão final desses orógenos brasilianos por volta de 540 milhões de anos, e como eu disse, associado a um monte de coisa bacana, explosão da vida e tudo mais, né? Então, formação de um supercontinente chamado Pangeia, lá no Fanerozoico. Brasil e África tá junto, mais parecido com o que a gente consegue enxergar nos dias de hoje, né? Então, alguns cinturões colisionais do fim do Paleozoico, destacados aqui. Pangeia. O Brasil está localizado no interior do Gondwana, então a gente vai ver que essa Pangeia pode ser separada na parte de cima, a Eurásia e o Gondwana. Quando ele começa a se quebrar, eles vão separando, então o Gondwana se mantém junto, né? A fragmentação dessa Pangeia por volta de 200 milhões de anos. O Brasil está na parte sul, interior do Gondwana. A parte norte é Laurásia, eu acho que eu falei o nome errado agora há pouco, na América do Norte e na Eurásia, e a parte sul é o Gondwana, onde está a América do Sul, África, Índia, Arábia, e tinha o Mar de Tétis separando essas duas grandes massas de terra, né? Então o Mar de Tétis estava por aqui, Laurásia e Gondwana. Então o Brasil, mais com cara de Brasil, da forma física que a gente vê hoje, essa é uma representação de por volta de 200 milhões de anos. Mais uma representação agora do Gondwana, né?
vendo sistemas orogênicos neoproterozoicos. Então, esse aqui, Craton de São Francisco, Congo, e as grandes faixas orogênicas em volta desses núcleos mais antigos, que foram formadas com a aglutinação, com a formação desse Gondwana que a gente está vendo aqui. Então, foi fechando, e a hora que terminou de fechar por volta de 540, o que a gente teve são massas antigas com esses sistemas orogênicos em volta dele. Lógico que isso vai se fragmentar, vai quebrar, porque a gente sabe como está a distribuição dos continentes hoje, né? Então, por volta de 220, começou a separar essa Pangeia, separando a parte norte e a parte sul. 130 milhões de anos começa a ter a ruptura do Brasil e da África, então começa a quebrar o Gondwana, a parte sul desse supercontinente, né? Há discussão de como o oceano entrou, mas de toda forma a separação foi em forma de pêndulo, né? Então o Brasil e a África foram separando dessa forma, assim, como a gente vê nas figurinhas aqui. Então inicia em 130, e 80 milhões de anos já estava assim, com o oceano francamente estabelecido, 20 milhões de anos até chegar na distribuição dos continentes da forma que a gente enxerga nos dias de hoje. Essa é uma outra ilustração, 115 milhões de anos durante o Aptiano, mostrando como foi a abertura do Oceano Atlântico aqui na porção sul do Gondwana, a separação do Brasil e da África. Bom, eu sei que foi longa a aula, assistam com calma, vocês só vão isso no final. Mas espero que tenham curtido, muito obrigado, valeu.